Seguir as leis é um dos pilares da cidadania e, acima de tudo, é a condição para que a vida em sociedade seja plena. E não estamos falando apenas em deveres, mas também em direitos. A produção agrícola é uma atividade econômica como qualquer outra e está sujeita a uma série de normas legais. Também depende muitas vezes de financiamentos, adesão a programas de governo, recebimento de incentivos fiscais, entre outras situações que só tem o direito quem está de acordo com a legislação. Não vamos descrever longamente todas as leis que o agricultor deve seguir, apenas enfatizar pontos importantes. Também não seremos muito específicos, pois a legislação obedece a competências, divididas entre a União, o Estado e o município, através de órgãos fiscalizadores nessas 3 esferas. E não se preocupe, pois na descrição do vídeo você vai encontrar links para a íntegra de todas as leis e normas que abordaremos nesse vídeo. Esses são os 3 temas da legislação que achamos pertinentes para a realidade da cafeicultura. Primeiro, propriedade da terra. Segundo, legislação ambiental. E terceiro, legislação trabalhista. Então vamos lá. Sobre a propriedade da terra. Legislar sobre esse tema é uma competência da União, então toda a legislação segue como princípio a Constituição Federal. Mas há uma lei que regula os direitos e obrigações sobre os registros públicos de imóveis. Esta lei é a 6.015 de 1973 e nela há um capítulo específico sobre o processo de registro de imóveis. Este registro gera um documento chamado de Escritura Pública, com a respectiva matrícula do imóvel, uma espécie de identidade dele, no cartório de registro de imóveis, sempre na comarca ou jurisdição onde está situado o imóvel. Complicado? Pode ser, mas esse documento é obrigatório e indispensável, pois somente a partir dele é que negócios como compra e venda, transferência, doação ou partilha do imóvel rural estarão legalizados. Há também o registro de imóvel no Sistema Nacional de Cadastro Rural, o SNCR, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, para a emissão do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, o CCIR. Todo imóvel deve ter o seu CCIR. É no CCIR e na descrição da matrícula fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis que consta o Código do Imóvel Rural, composto por 13 números e que identifica o cadastro do imóvel junto ao INCRA. O registro do imóvel remete a 2 importantes exigências da legislação ambiental e que interferem diretamente nas propriedades rurais. Estamos falando da reserva legal e da área de preservação permanente, ou APP. A reserva legal é a parte da área do imóvel rural que deve ser coberta por vegetação natural ou recuperada. Esse conceito, firmado na década de 60, de que parte de propriedade rural deve ser mantida preservada, é um dos temas mais polêmicos da legislação, mas a reserva legal está determinada na Lei 12.651, de 2012, que também é conhecida como Código Florestal. E o percentual de área a ser preservada varia de acordo com o bioma em que está a propriedade, mas na maior parte do país, este percentual é de 20%. Alguns já sabem, outros não, mas a área de reserva legal deve estar averbada na matrícula do imóvel no cartório e registrada no órgão ambiental competente por meio de inscrição no CAR, Cadastro Ambiental Rural. O CAR é um registro público eletrônico nacional obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo de bases de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Outro dispositivo legal que tem por objetivo a preservação ambiental é a APP, ou Área de Preservação Permanente. Trata-se de uma área protegida coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, proteger o solo e a biodiversidade,
O Código Florestal estabelece como APP vários tipos de área, mas vamos abordar aqui apenas as mais comuns para as pequenas propriedades rurais. Primeiro, as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes são consideradas como APP em um raio mínimo de 50 metros. Segundo, as faixas marginais de qualquer curso d'água natural, seja ele perene ou intermitente, em uma faixa mínima variável conforme a largura do corpo hídrico, ou seja, 30 metros de faixa de APP para os córregos ou riachos com menos de 10 metros de largura e 50 metros de faixa de APP para os rios que tenham entre 10 e 50 metros de largura, por exemplo. São APP também as áreas em torno dos lagos e lagoas naturais, em uma faixa com largura mínima de 50 metros para os lagos com até 20 hectares de superfície e de 100 metros para os demais. Já as áreas no entorno dos reservatórios de águas artificiais, como as represas, por exemplo, também precisam ter uma faixa de APP, mas o tamanho da faixa é definido na licença ambiental da barragem. E por último, as encostas com declividade superior a 45 graus, as bordas dos tabuleiros ou chapadas até a linha de ruptura do relevo também são consideradas APP. O topo dos morros, montes, montanhas e serras com altura mínima de 100 metros e inclinação média maior que 25 graus também são consideradas APP. Contudo, é importante dizer que cada propriedade rural tem uma realidade diferente e cabe procurar ajuda para identificar cada área da propriedade que tem a obrigatoriedade legal de ser preservada. Outro fator de produção que é regulado pela legislação ambiental é a água. Você sabia que existe uma Política Nacional de Recursos Hídricos e que ela é definida por uma lei federal? Trata-se da Lei 9.433 de 1997. O link está na descrição desse vídeo. A lei trata do direito de uso sobre os recursos hídricos, ou seja, sobre a água, e um dos instrumentos dela é a outorga. Outorga é um ato administrativo no qual o governo concede ao usuário o direito de uso dos recursos hídricos superficiais, rios e lagoas, e subterrâneos, poços, por um prazo determinado. Mas atenção, a outorga só é necessária caso o volume utilizado possa alterar o que se denomina de regime de vazões dos corpos hídricos. Sendo assim, é preciso observar se o volume de água retirado para a irrigação, por exemplo, pode comprometer a vazão de água naquele rio ou lagoa. Na dúvida, é melhor consultar um especialista para saber se o seu caso está dentro dos critérios técnicos de uso da água. Caso seu uso esteja abaixo dos critérios técnicos da outorga, ele pode ser declarado como insignificante, mas é importante dizer que o agricultor precisa estar cadastrado junto ao órgão fiscalizador e solicitar um documento comprovando seu uso dentro dos limites. No Espírito Santo, por exemplo, o órgão que fiscaliza o uso da água é a AGER, Agência Estadual de Recursos Hídricos. Procure saber sobre cadastro de uso insignificante e a emissão de certificado de dispensa de outorga. Você não vai pagar nada para ter seu uso legalizado. Para terminar essa parte de legislação ambiental, falaremos brevemente sobre licenciamento ambiental. É um processo administrativo executado pelos órgãos ambientais do governo, que autoriza a instalação e a operação de algumas determinadas atividades. É uma exigência legal a que estão sujeitas todas as atividades produtivas que utilizem recursos naturais ou que possam causar algum tipo de poluição ou degradação ao meio ambiente quando de sua operação. Na prática, um órgão ambiental do governo analisa e autoriza que uma determinada atividade produtiva seja realizada naquele local escolhido pelo empreendedor, comparando os fatores técnicos da atividade e os fatores ambientais específicos daquela localização. Mas nem todas as atividades precisam estar licenciadas, por isso depende da legislação ambiental de cada estado ou município. O importante é procurar saber se a atividade pretendida precisa ou não ser licenciada, e isso deve ser feito bem antes de começar um negócio.
ainda na fase de planejamento. Consulte o órgão ambiental do seu município. Caso a atividade tenha que estar licenciada para ser realizada, existem 3 tipos de licenças ambientais. São elas: licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Essas 3 licenças são obtidas em uma sequência. Primeiro, uma licença prévia é concedida, ainda na fase de planejamento, onde o governo atesta que aquela determinada atividade produtiva pode ser realizada em um determinado local. Em seguida, se cumprida algumas condicionantes, o governo concede uma licença de instalação, autorizando a efetiva implantação da atividade no local escolhido. Por último, depois de terminada a implantação e se cumpridas outras condicionantes, o governo autoriza a operação efetiva. Percebeu como o licenciamento ambiental tem que ser seguido desde a fase do planejamento? Por outro lado, quem não seguiu essa sequência e começou uma atividade sem o licenciamento, pode e deve se regularizar. E para isso, existe a chamada licença de regularização. Várias atividades de pequeno porte ou baixo impacto ambiental são licenciadas em procedimentos simplificados e podem ser até dispensadas de licenciamento. Mas para saber isso, é preciso consultar o órgão ambiental. Importante dizer que todo o processo de licenciamento precisa ter um responsável técnico, um profissional que se responsabiliza pelo caráter técnico perante o órgão ambiental. Em resumo, cada propriedade possui características próprias em relação ao meio ambiente. Então, seu atendimento à legislação ambiental pode variar em função da sua atividade e do seu porte ou tamanho. No caso do café, depende de cada governo estadual a determinação de que o plantio ou o beneficiamento do café tenha que estar licenciado ou não. Mas, de modo geral, apenas as atividades de beneficiamento do café tendem a necessitar de licenciamento ambiental. No Espírito Santo, por exemplo, o plantio não precisa de licença ambiental, mas tanto o descascamento ou despolpamento quanto a secagem mecânica dos grãos necessitam de licenciamento. O licenciamento ambiental também vai depender do tipo de beneficiamento. Então, é muito importante procurar previamente a orientação nos órgãos ambientais e contar com alguma assistência técnica profissional na área. Falemos agora sobre legislação trabalhista, já que em boa parte das propriedades há a necessidade de contratação de mão de obra. O trabalho rural é regido pela Lei 5.889 de 1973, com regras exclusivas para o profissional do campo, garantindo direitos que abrangem características específicas da atividade rural. A Constituição Federal de 1988 igualou os direitos trabalhistas de empregados urbanos e rurais. E, mais recentemente, a Lei 13.467 de 2017 alterou diversos direitos do trabalhador urbano e, consequentemente, isso se estendeu também para o campo. Mas é preciso saber primeiro como a lei define os 2 personagens da relação de trabalho no meio rural. De um lado, há o trabalhador rural, que é a pessoa física que presta serviços em propriedade rural de forma habitual, mediante o recebimento de salário e sob a dependência do empregador rural. De outro lado, o empregador rural, que é a pessoa física ou jurídica, proprietário ou não da terra, que explora atividade agropecuária, possui alguma agroindústria ou explora atividade de turismo rural. Sobre a jornada de trabalho. Para o trabalhador rural, ela possui 8 horas diárias e um total de 44 horas semanais. Ele também tem direito a intervalo de almoço e repouso semanal remunerado. O tempo de deslocamento não é mais contabilizado como hora de trabalho, como era antes de 2017. Ao profissional do campo são garantidas todas as remunerações, salário mínimo, 13º salário e, quando for o caso, salário família, adicional noturno e de insalubridade. O trabalhador rural também tem direito a férias anuais remuneradas, recebendo inclusive o adicional de 1/3 do salário, licença maternidade ou paternidade. Quando o trabalhador rural é demitido, ele também tem direito a aviso prévio, fundo de garantia por tempo de serviço, conhecido como FGTS, e seguro-desemprego.
mas também pode ter descontos na sua remuneração, desde autorizados pelo próprio trabalhador, como, por exemplo, os percentuais sobre ocupação de residência e/ou alimentação fornecida pelo empregador, situações comuns no meio rural. Entretanto, como cada caso é um caso, o correto é o produtor rural procurar ajuda de um contador quando for contratar um trabalhador. Na cafeicultura é muito comum o produtor rural contratar mão de obra temporária durante o período de safra. Antes só havia o chamado contrato de safra, que é aquele que tem a sua duração e valor vinculados apenas às tarefas executadas no período compreendido entre o cultivo ou a colheita, por exemplo. Só que no término do contrato de safra, são devidos ao trabalhador, como substituição ao FGTS, 1/12 do salário mensal por mês de serviço ou fração. Na nova legislação trabalhista, há a opção do contrato intermitente, com o pagamento de um valor por hora trabalhada, mas que não pode ser menor do que o salário mínimo dos outros empregados. No período em que o trabalhador não é chamado, ele não é remunerado. Na prática, isso facilita a relação entre empregador e trabalhador rural. Em relação aos sindicatos, antes todo trabalhador era obrigado a pagar o equivalente a um dia de trabalho como imposto sindical. Com a reforma trabalhista, essa cobrança não é mais obrigatória, sendo descontado apenas se houver autorização do trabalhador. Os trabalhadores rurais também estão expostos a riscos causados por diversos agentes físicos, químicos e biológicos, que podem causar danos à sua saúde. E existem regras sobre saúde e segurança nos ambientes, conhecidas como normas regulamentadoras. Elas instituem obrigações que os empregadores devem ter com a saúde e segurança dos trabalhadores. São recomendações de segurança e saúde do trabalho. Confira as principais. Garantir condições de trabalhos adequadas de acordo com a atividade desenvolvida por cada um deles. Avaliar riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores e planejar medidas de prevenção e proteção. Garantir que todas as máquinas e ferramentas, lugares de trabalho e processos produtivos sejam seguros. Informar os trabalhadores dos direitos e obrigações em relação à segurança e saúde no trabalho. Por último, capacitar os trabalhadores sobre o uso de equipamentos de proteção individuais, os EPIs, e os riscos decorrentes do não uso. Sobre o trabalho do campo, recomendamos a leitura da norma regulamentadora número 31 de 2005. Você pode acessar a norma no link da descrição deste vídeo. Existem ainda as obrigações acessórias do empregador rural, ou seja, elaborar e transmitir algumas declarações mensais e anuais. Você já ouviu falar de GFIP, CAGED, RAIS e DIRF? Existem regras, requisitos e procedimentos para os quais nós sugerimos que o empregador rural tenha o apoio profissional de um contador e se concentre naquilo que mais interessa: produzir café com qualidade e sustentabilidade. É claro que estes temas são muito mais abrangentes do que nós abordamos neste vídeo. As leis e normas mudam constantemente para se adaptarem a novos tempos. E existem particularidades relacionadas a vários fatores, seja da localidade ou do produto. E entendemos a importância do produtor de café se aprofundar nos detalhes e contar com a ajuda do seu contador e dos técnicos e órgãos de governo sempre que precisar. Gostou do conteúdo? Então inscreva-se no canal e ative as notificações para saber quando o próximo vídeo for publicado. Nele abordaremos o planejamento para uma cafeicultura sustentável. Curta e compartilhe para que tenhamos cada vez mais um café sustentável.